Vamos falar um pouco, complementando o vídeo que nós colocamos semana passada, de um transtorno também de ansiedade, que está muito relacionado com o transtorno de pânico. Chama-se agorafobia. Ágora, como é um termo grego que significa praça. Agorafobia inicialmente foi entendido como a fobia ou o medo de ficar em lugares abertos. Mas na verdade não é isso. A agorafobia, ela se refere ao medo e ao pavor que as pessoas têm de permanecer em lugares onde é difícil o escape para a obtenção do atendimento. Porque na cabeça delas elas vão passar mal e se elas não tiverem a possibilidade de um escape imediato para receber o atendimento, elas entram, vamos dizer assim, num estado de ansiedade muito grande. A agorafobia geralmente está relacionada com o transtorno do pânico porque é consequência dele. A pessoa tem as crises de pânico e depois ela associa os lugares onde ela teve a crise ou os lugares onde ela poderá ter a crise e ela tem medo daqueles lugares. Então, por exemplo, lugares fechados como cinemas, teatros, metrô, avião, trem, ou lugares muito abertos, como pontes, estradas, lugares remotos, etc., aquilo causa uma sensação de ansiedade muito grande na pessoa. A agorafobia pode estar consequente ao pânico e ser uma decorrência dele, ou ela pode se manifestar sozinha também, pela simples fantasia de que a pessoa pode passar mal. Então você vê, muito frequentemente, você vê que as pessoas que sofrem desse transtorno, quando elas vão a algum lugar, elas ficam perto da porta. Você vê num grande cinema que as pessoas escolhem aqueles lugares que estão mais próximos da porta para que elas possam se evadir mais facilmente. A mesma coisa acontece no elevador, a mesma coisa acontece no metrô, e isso é uma constante. Dentre os pacientes de pânico, eu poderia dizer até que a grande maioria desenvolve a agorafobia secundária. Eu me lembro muito bem de uma paciente que eu atendi há alguns anos, que ela estava confinada ao quarto dela, que era o único lugar onde ela se sentia segura, onde ela não tinha crises. Porque ela tinha, vamos dizer, ela trabalhava num lugar distante da casa dela, e ela tinha que atravessar uma grande ponte para chegar lá, e ela começou a ter crise de pânico, ela começou a ficar mais e mais apavorada, e ela foi encolhendo o universo dela, de maneira que ela ficou confinada, no final das contas, ao próprio quarto. E aí eu tive que atender essa paciente em casa, porque ela não conseguia sair. Depois do tratamento, ela ficou melhor, parou de ter crises, etc. Ela continuou com medo de sair. Ela ficava mais segura dentro de casa. Eu fui devagarzinho, conversando com ela, etc., para que ela descesse com o cachorro, que ela fosse dar uma volta até o jornaleiro, que ela fosse ao supermercado, que ela desse uma voltinha ao quarteirão, que ela fosse aos pouquinhos retomando o seu raio de ação. E dentro de alguns meses essa mulher retomou o seu trabalho, ela dirigia o seu próprio carro, ela ia para longe e ela não, hoje em dia não tem mais nem crise, nem agorafobia. Um outro paciente que foi emblemático para mim também foi um profissional de altíssimo quilate que não saía de casa há 30 anos. Ele tinha sido, inclusive, aposentado por invalidez. Ele não saía de casa há 30 anos, mas era um sujeito extremamente competente, um sujeito que trabalhava de casa com altíssimos resultados, e os amigos dele pediram que eu fosse lá para atendê-lo. E o que ele tinha era agorafobia. Ele não conseguia estar em nenhum lugar onde ele não tivesse os medicamentos dele, as pessoas, enfim, onde ele não pudesse obter uma ajuda imediata. Depois de algum tempo de tratamento, esse tratamento que
engloba os mesmos medicamentos que eu recomendei aqui para o transtorno do pânico, que são os inibidores seletivos de recaptura de serotonina e os benzodiazepínicos no período inicial. Então, depois de algum tempo de tratamento, ele conseguiu, inclusive, voltar a trabalhar em outros estados do país, etc. Então, é um outro transtorno de ansiedade que está relacionado com o pânico, mas que também pode ser independente. Então, o tratamento é basicamente o mesmo e há resultados também satisfatórios. Então, essa é mais uma boa notícia. Só para complementar, eu acho que complementa esses dois vídeos, a gente tem que entender que a ansiedade é uma situação, ela é uma função do organismo que é muito benéfica para nós, né? A ansiedade é que nos mantém vivos como espécie, porque é a situação onde o indivíduo fica alerta diante dos perigos que podem ameaçá-lo. Então, a humanidade como espécie, ela sobreviveu por causa da ansiedade, porque ela tinha que ou lutar com os predadores ou fugir, né? Então ela tinha que ter essa capacidade de ficar alerta. Só que quando passa de um determinado ponto, isso entra no terreno da patologia, e aí ela passa a ser maléfica, paralisante, e esse estresse crônico, por muito tempo, ele, por vários motivos, ele pode causar até atrofia cerebral. Então isso é bom que fique registrado também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.